Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já, eu agradeço as inúmeras contribuições que eu recebo e continue me ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Qualquer quantia que você me dá, com certeza você me ajuda e me estimula a gravação de novos conteúdos, como também você me ajuda também a pagar a pizza da minha família, como o meu bom vinho. Claro, eu estou brincando, evidentemente. Eu gostaria de comentar, e muita gente me pediu, né? Olha, Conde, não sei o quê, dê sua opinião, faça um react sobre o Nando Moura e o Paulo Cogos no programa do Inteligência Limitada. Pois bem, antes de começar esse react, eu gostaria de fazer um troito falando sobre o Paulo Cogos. O contato mais próximo que eu tive com ele foi num debate mediado pelo então Kim Kataguiri, que na época não era deputado federal, mas sim apenas um youtuber, falando sobre a questão de libertarianismo, conservadorismo e etc. O Cogos, ele tem uma certa capacidade de comunicação, o que não quer dizer necessariamente que ele tenha bom senso ou então boas ideias. Pelo contrário, ele é capaz de querer, dourando a pílula, através de uma certa retórica, defender coisas que são muitas vezes contraditórias e até mesmo absurdas. Isso foi refletido não somente no debate que eu tive com ele, evidentemente que o Cogos sabe falar, só que ele não sabe muito bem pensar. Pelo contrário, nós percebemos que dentro do mundinho fechado dele, ele pode conciliar o libertarianismo, o catolicismo, o capitalismo liberal mais radical e até mesmo, sei lá, o bolsonarismo. Enfim, quer dizer, uma salada doida de ideias. E mesmo que hoje ele afirme que ele tenha deixado de ser libertário, no entanto, o libertarianismo nunca saiu dele. Ele sempre dá um verniz católico ao libertarianismo, porque esse é o esquema mental ideológico que ele nunca se saiu. E eu confesso que no processo que houve, e eu falo aqui no caso do governo Bolsonaro, enfim, o Paulo Cogos se corrompeu. Porque pelo menos, quando eu debati com ele, ele era apenas um doidinho de rodoviária que ficava numa mansão em São Paulo, achando que o mundo refletia o umbigo dele. Pelo menos até aqui, ele era um sujeito inofensivo. Mas depois que ele se tornou um agente político completamente deslocado, defendendo coisas completamente absurdas, aí a coisa realmente fedeu. E eu digo mais, eu lamento porque o Cogos, infelizmente, é uma pessoa muito confusa das ideias, e quando ele não é confuso, ele é uma pessoa extremamente desonesta nas suas conclusões. Aliás, ele é capaz de fazer citações desconexas para adequar aquilo que ele pensa. Eu poderia inclusive citar o exemplo no debate que eu tive, quando ele disse que Aristóteles era fascista. Aí for what? Que? Eu fiquei assim, não, você tá de sacanagem comigo, né? Esse sujeito não leu nem a política de Aristóteles para falar uma coisa dessa. Ou então afirmando que São Tomás de Aquino era libertário. Coisas desse gênero, coisas completamente absurdas e destoantes, mas que ele é cheio de falsas analogias e certas sofísticas retóricas, mas até bem elaboradas. Então você tem que ter muito cuidado quando ouve o Cogos, justamente por isso, porque ele é cheio de argumentos sofísticos, bem elaborados, para defender coisas completamente absurdas. Outra dele, ele cita Santo Agostinho, que no caso acho que tirou da Cidade de Deus, que o governo é uma confraria de ladrões. Quando você vê o original, na verdade, Santo Agostinho não se refere ao governo, não se refere ao Estado, não. Ele se refere ao governo injusto. Ao governo injusto. Mas é assim, é como o Cogos age. Ele manipula as fontes, ele manipula as ideias conforme aquilo que convém ao que ele acredita, mesmo que isso seja contraditório e até mesmo absurdo. E eu posso falar assim sem o menor prejuízo de consciência. Pelas defesas que ele fez do governo Bolsonaro, pela posição ridícula que ele teve com relação à pandemia, enfim, mostra que realmente ele faz jus ao louquinho de rodoviária que ele mesmo criou como personagem na internet. Eu gostaria, inclusive, de fazer os comentários aqui, claro, com a gravação do Nando Moura. E, no meu entender, muitas pessoas criticaram o Nando Moura por ter se exaltado, por ter esculhambado o Cogos, não deixado o Cogos falar. Mas eu posso dizer que, embora eu também não seja entusiasta do Nando Moura, e eu acho muitas vezes o Nando Moura uma pessoa que mais fala do que pensa,
e que muitas vezes ele tem esse jeito, né? Esse jeito extravagante, esse jeito explosivo, esse jeito que fala muito de uma forma tão sanguínea, por assim dizer. No entanto, com todos os defeitos que o Nando Moura tem, e que eu desconheço o Nando Moura enquanto pessoa, tá? Não sei. Mas podemos dar o braço a torcer de que o Nando Moura, na maior parte do que ele falou, foi coerente. Foi coerente com os fatos. E isso sem prejuízo de adulterar a realidade, porque eu não tenho a menor intenção de adulterá-la. Muito pelo contrário. Boa parte do que o Nando Moura falou, de fato, está de acordo com a realidade. E mais além, não é porque o Nando Moura seja explosivo, às vezes um tanto assertivo, e até não ter deixado esse bobalhão do Paulo Cogos falar, não quer dizer necessariamente que ele não esteja certo. Muitas vezes o próprio Paulo Cogos não respondeu à altura porque ele não tinha o que responder. Então, muitas vezes, num debate onde há uma briga de rinha, é preciso que você se coloque num complexo de vitimização. Coitadinho, olha só, estou sendo atacado por um cão raivoso chamado Nando Moura. Mas o cão raivoso falou algumas verdades. Não foram todas verdades, tá? Muitas coisas o Nando Moura exagerou, claro, evidentemente, talvez até no calor do debate, mas é bom que a gente faça os seguintes comentários. Vamos lá. O Nando tá aí. Nando, pergunta. Tua vez. Tá aberto o áudio dele, Lênis? Quer vir pra cá, Nando? Eu saio. Não, termina aí o podcast. Pode vir os dois juntos. Eu só quero fazer uma pergunta pra esse camarada aqui. Então entra aqui, eu vou pegar uma cerveja. O microfone. De boa, cara. É um negócio aqui, pô, revoltante. vou pegar a cerveja. Não, de jeito nenhum. Você termina aí e depois eu quero ver porque é um negócio revoltante. Entendeu? É um negócio revoltante. Você sabe o que é revoltante? Eu quero dizer pra você o que é revoltante. Vocês destruíram qualquer outra alternativa à direita à presidência da República. Vocês escolheram aquele cara que teria a certeza de perder, que era Jair Bolsonaro. E você ficou lá, que nem um gordinho tetola no meio da rua. Mito, é o remedinho do mito. É o remedinho do mito. Eu vi você gritando malacói. Cara, seguinte, cara. Preste atenção. Não seja vergonha, sabe? Pra sua própria família, meu irmão. Sua mãe é uma médica respeitadíssima, maravilhosa. Não seja essa vergonha, irmão. Obrigado. Eu tô falando sério. Sua mãe é uma pessoa incrível, seu pai é uma pessoa incrível. Obrigado. E aquilo que você chegar lá, e depois foi pedir desculpa pro Dória. Eu não pedi desculpa pro Dória porra nenhuma. Tá bom, mas ficou lá e todo... Eu quero... Não, pediu, porra. Não, eu não pedi desculpa pro Dória porra nenhuma. Aqui o Paulo Cogos está mentindo. E vamos lá. Preliminarmente, o Paulo Cogos, por causa de views, por causa de dinheiro, provavelmente, por causa de ganhar um público, que o público bolsonarista é fanatizado e adora idolatrar pessoas que falem aquilo que elas querem ouvir, porque elas são viciadas numa espécie, por assim dizer, de pornografia conspiratória. O Paulo Cogos entrou nesse jogo. E entrou nesse jogo por maledicência. O Paulo Cogos, ele pode alegar muitas coisas, ou muitas pessoas já alegaram em favor dele. Porque o Paulo Cogos é autista, tem mal de Asperger, não sei o que, não sei o que. Olha, eu não sei se isso tudo é verdade, porque o Paulo Cogos, ele é uma pessoa que tem o poder da comunicação. Já começa por aí, uma coisa que destoa um pouco de uma pessoa autista. Tudo bem, existem pessoas autistas que têm realmente capacidade de comunicação, ainda que seja uma coisa assim meio obsessiva num ponto. Mas eu conheço gente com mal de Asperger, eu tenho 2 ou 3 amigos com mal de Asperger. E mesmo assim, são pessoas de caráter. São pessoas que não adulteram a realidade por conveniência aos seus sentimentos. Ou então aos seus interesses. Pelo contrário, são pessoas extremamente honestas. Não é o caso do Cogos. Sim, Cogos, você pediu desculpa ao Dória. Sabe por quê? Porque o Dória é cliente da sua mãe. E isso sem prejuízo de outras histórias que eu sei aqui que eu não vou falar. Mas sim, você, como membro da elite paulistana, estava lá brincando de caixão do Dória por conta desse papo que vocês inventaram de ditadura sanitária, por conta das políticas contra a Covid-19, e você se cagou de medo, porque pegou muito mal para você e para sua mãe. E aí você foi lá, como anjinho, como cordeirinho, pedir desculpa pro Dória, para a família dele. Vou pedir desculpa para a família do Dória por conta disso, porque na verdade foi o calor do debate, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Claro, você ia perder dinheiro, aí pronto, aí tocou na parte mais sensível do seu bolso e você fez aquele papelão de, ao mesmo tempo que atacava o Dória, mas por outro lado, você pediu arrego. Isso mostra a sua inautenticidade de caráter. Simples assim. E com relação ao Nando Moura, eu acho que ele está certo. O fato
dessa turminha fanática ter se prendido no Titanic Bolsonaro, afundou toda a direita brasileira. A direita brasileira aceitou ser refém do Bolsonaro. Eu falo isso, meus amigos, porque eu, Leonardo Bruno, trabalhei na campanha contra o PT, contra as esquerdas, enfim. Qualquer pessoa que conhece o mínimo da minha história na internet sabe que eu sempre fui anti-esquerda, sempre fui antipetista e que eu escrevi artigos para a formação de um pensamento de direita, ou pelo menos de um pensamento que fosse anti-esquerdista, um pensamento conservador, enfim, que seja. E olha que eu me afastei de boa parte desse pessoal de direita, porque esse pessoal de direita é maluco. Eu me lembro muito bem que eu tive amigos aqui no Pará, 90% deixaram de falar comigo por causa do Bolsonaro. Porque viram no Bolsonaro uma espécie de tábua de salvação. Parece aquela coisa da mulher mal amada que encontrou um vigarista, um safado, um canalha para ela se casar, sabe? E aí, claro, ela vai pensar assim, esse sujeito é canalha, mas se esse canalha sair de cena, eu não vou ter marido. Essa foi a lógica da direita brasileira. É uma lógica de uma mulher carente. E eu disse para eles, olha meus filhos, é burrice a gente ficar refém de político. A gente não tem que ficar refém de ninguém. A gente tem pautas políticas, nós defendemos alguns pontos políticos e qualquer pessoa que se manifeste na defesa dessas pautas políticas, então venha para o nosso lado e faça dessas pautas políticas algo concreto. Era assim que se devia trabalhar, não foi o que aconteceu. A grande maioria da direita enlouqueceu, surtou com essa merda que foi o Bolsonaro. Essa bosta que foi o Bolsonaro. Inclusive, esse suíno do Cogos, que estava defendendo o indefensável, com a pecha, com a argumentação de que, olha, se você não defender o Bolsonaro, o PT volta, viu? Eu penso que talvez o Cogos seria identificado com o porco Napoleão do romance do George Orwell, Fazendo dos Animais, a Revolução dos Bichos. Porque era essa a retórica dos porcos. Os porcos oprimiam, sacanhavam, matavam, faziam o diabo a quatro, como no caso Stalin fazia isso. Porque na verdade a figura do porco Napoleão era a figura de Stalin. Mas vejam, a retórica é a mesma. Olha, se vocês não apoiarem o Bolsonaro, o PT volta. Aí o Bolsonaro estava entregando tudo que o PT queria. E quando você falava alguma coisa, esse pessoal te linchava moralmente. Esse pessoal te estigmatizava. E o senhor Paulo Cogos participou dessa sujeira. Só que quando se denuncia as putadas dos bolsonaristas, aí o Paulo Cogos dá uma de indivíduo isolado, de indivíduo independente, afirmando, olha, eu não sou comprometido com isso. Vá pra PQP, senhor Paulo Cogos. Você é comprometido sim, porque você apoia esse povo. Vamos ver como é que o Paulo Cogos desenvolve sua linha de argumento aqui. Eu não pedi desculpa por Dória porra nenhuma, você tá sendo desonesto. Todo mundo viu. Pediu sim, você é covarde, ô Paulo Cogos. Você é um cagalhão, tá? Você pediu sim porque a sua mãe pressionou você. Não. Ah, você pediu pra família? É, pra família, pra evitar as ameaças que o Dória fez contra mim. Pra família do Dória. Realmente, ele pediu pra família do Dória. Na verdade, ele ficou tão contrariado ali, que no fundo, pedir pra família do Dória era pedir pro próprio Dória. Ali, na verdade, foi uma meia-culpa lá, em que ele, eu me excedi, coitadinho, tadinho do Paulo Cogos. Vamos lá. E sabe o que você fez? Você obedeceu a ditadura do Dória feito uma cadela. Então que moral você tem pra falar de mim? Pau no cu do Dória, pau no cu da família. Mas você fez tudo que o Dória mandou. O que você fez? O Dória mandou? Aí usou um negocinho, aí o Você não usou máscara? Sua mãe não lockdownzinho. usou máscara no consultório? Pra fazer botox? Sua mãe usou máscara? Ela fez o que ela tinha que fazer. Me fala aqui, gordinho. Eu não usei, eu não usei. Você é o gordinho revolucionário. Não, contra-revolucionário. Eu não. Veja que coisa interessante. O Cogos ainda insiste nessa patacoada de ditadura sanitária, de que máscara não ajuda, de que vacina não serve para nada e etc. Eu pergunto para você uma coisa. Você vive alguma ditadura sanitária neste momento? A resposta é um sonoro não. A vida voltou ao normal justamente porque as pessoas foram vacinadas e o número de mortes diminuiu. Simples assim. Simples assim. Enquanto isso, esse governo assassino do Bolsonaro boicotou o Ministério da Saúde, espalhou toneladas de mentiras e desinformações na internet sobre a pandemia, tentando diminuir a gravidade da pandemia, boicotou a quarentena, boicotou as medidas protetivas, etc. Então, o Paulo Cogos aqui, ele está fazendo um discursinho para a plateia que ele criou, né? Ou seja, de gente que ainda acredita realmente que tudo foi uma conspiração, que
Na verdade, o vírus chinês, isso aí, a direita neoconservadora enche a boca, o vírus chinês, né? O vírus chinês era uma arma biológica, mas na verdade não matava ninguém. E assim, simplesmente, era uma confusão mental, porque era tão contraditório, justamente porque eles acusavam a China de ter criado uma arma biológica e ao mesmo tempo negavam que existia uma pandemia, que essa arma biológica tivesse efeitos danosos no sentido de matar centenas de milhares de pessoas, como de fato matou 700 mil brasileiros. 700 mil brasileiros em 1 ano e 2 ou 3 meses, basicamente é cerca de 7, 8 anos de matança da violência no Brasil. Isso aconteceu em 1 ano e meio. Eu me lembro muito bem que em março de 2021, que foi o segundo surto, a segunda onda da pandemia, morreram 66 mil brasileiros em 1 mês. Ou seja, o que se matava a violência em 1 ano, se morreu em 1 mês. E para quem gosta de falar mal de comunista, 700 mil pessoas em 1 ano e meio, mais ou menos, foi o que Stalin matou no Grande Terror, para vocês terem uma ideia. E mesmo assim, esse porco, como muitos pilantras por aí, espalhavam dizendo que isso era o curso natural das coisas. Tinha que morrer mesmo, tinha que ter a imunidade de rebanho. E é por isso que o Bolsonaro boicotou todas as medidas de isolamento social. Porque eles mesmos pregavam a contaminação em massa da população e diziam: se você for fraco, tem que morrer mesmo. Se você não for fraco, beleza, vai sobreviver. E em nome disso, hospitais sobrecarregados, hospitais lotados, e até hoje eu vejo uma direita conservadora que muitas vezes não é nem sem vergonha, mas é estúpida, ainda negando o fato de que a pandemia afetou o sistema público de saúde, como também o senhor Bolsonaro não somente mentiu, trapaceou, enganou, recusou a compra de vacinas, como ainda inventou o mito da cloroquina. E vejam, isso saiu na imprensa, tá? Isso não fui eu que inventei. Isso saiu na imprensa. A mãe do Paulo Cogos lá estava distribuindo cloroquina para os funcionários. Essa família Cogos aí enveredou por essa loucura bolsonarista. E, em particular, o filho dileto Paulo Cogos. E é evidentemente que o público dele agora está restrito a esses lunáticos de rodoviária, que nem ele, para crerem que houve uma mega ultra conspiração da ditadura sanitária. E não houve. Tanto não houve que nós estamos voltando à normalidade. Nós estamos já na normalidade. A normalidade está aí. Eu posso sair sem máscara. Eu posso sair despreocupado sem pegar Covid-19 e sem ser entubado. Simples assim. Você pegou Covid, não? Não. Olha só, mas sabe você por quê? é demais. Por quê? Tomou remedinho do mito, cloroquina, enfiou no cu, foi? Não. Enfiou no cu, gordinho, fala pra mim. Não. Fala o que você fez, então. Não, eu não tenho nada a ver com a MBL, não. Eu não tenho nada a ver com a MBL, não. Então é o seguinte, calma aí. Você elegeu o Lula. Quem soltou o Lula foi Jair Bolsonaro. Quem soltou o Lula foi Jair Bolsonaro e o vagabundo que ele colocou no Supremo Tribunal Federal. Você fez isso. E quando ele colocou esse cara no Supremo Tribunal Federal, você estava lá, é um mito, é um mito. Quando nós estávamos lutando pela CPI da Lava Toga, você estava lá que nem um palhaço, lambendo as pirocas de Jair Bolsonaro. E é o seguinte, meu irmão, você não era um cara assim. Você não era um cara assim. Só uma observação. O que o Nando Moura está falando é absolutamente correto. E por quê? Aí nós temos que entender por que Bolsonaro, de repente, entregou todos os pontos para o Lula. Entregou tudo. Não somente o Lula, tá? Não somente o Lula. O Centrão estava junto. O Centrão estava pressionando. Porque o Bolsonaro estava com o rabo preso, com a família dele, e em particular o filho dele, o Flávio Bolsonaro. E para livrar a barra dos filhos dele, ele entregou tudo. Entregou a Lava Jato, destruiu o Sérgio Moro. Ele boicotou a CPI da Lava Toga. Para vocês terem uma ideia só do escândalo do boicote da CPI da Lava Toga, dizem as más línguas, isso foi publicado no site do Antagonista. E muita gente vai dizer, mas o Antagonista é isso, aquilo. Foda-se. Isso é verdade, tá? Isso é verdade. Quer refutar o antagonista, processa ou contrapõe ou faz alguma coisa. Vocês não fizeram nada. Vocês simplesmente ficam gritando, vocês bolsonaristas não fazem porra nenhuma. Vocês realmente são aqueles palhaços que ficaram nos quartéis enquanto o Bolsonaro deu uma banana pra vocês. Mas vamos lá. E não só no antagonista, diga-se passagem. Mas o senhor Flávio Bolsonaro foi gritando para os membros do PSL, falando, vocês são filhos da
puta, não sei o que, vocês querem me fuder, não sei o que. Por quê? Porque existia uma investigação no Ministério Público do Rio de Janeiro envolvendo o nome do Flávio Bolsonaro com as milícias. E, inclusive, com lavagem de dinheiro. Rachadinha, lavagem de dinheiro, enfim. Tinha alguns esquemas que envolviam o nome de Flávio Bolsonaro. E, em troca da completa destruição desse processo, ou dessa investigação, e em nome do completo silenciamento dessas investigações, o Bolsonaro entregou a Lava Jato, entregou tudo aquilo que o PT queria. Foi isso que aconteceu. E o que o Nando Moura está falando é certo. Quando houve a CPI da Lava Toga, o que aconteceu? O Flávio Bolsonaro boicotou a CPI da Lava Toga. Faltava somente um voto. Haveria uma CPI da Lava Toga em que o STF ficaria numa situação muito constrangedora por conta de uma investigação sobre as suas atividades, como também suas decisões judiciais. E no que diz respeito, inclusive, às arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal. O senhor Jair Bolsonaro boicotou. E junto com seu filho. E vejam, esse paspalho do Cocos, como muitos outros, inventaram as desculpas mais idiotas. Eu conheci amigo meu falando isso. Amigo entre aspas, deixou de ser amigo meu. Defendendo essa paspalhice. Defendendo essa paspalhice. E no final das contas, o que aconteceu? A CPI da Lava Toga não saiu. Aí esses bolsonaristas idiotas fizeram uma espécie de manifestação meia-boca contra o Gilmar Mendes, com endosso, evidentemente, de Bernardo Kister, toda essa camarilha aí que era apoiante do bolsonarismo, e no final ficou por isso mesmo, e o gado ficou calado comendo capim. Simples assim. Antigamente você descia o cacete no Jair Bolsonaro. Você não era um cara Você assim. descia o cacete. Eu sempre fui. Eu sempre fui a mesma bosta. E todo mundo pode provar. Todo mundo que foi no meu canal pode provar. Então você pode falar o seguinte: este Nando Moura é um bosta, esse Nando Moura é não sei o que lá. Você pode falar o que você quiser. Mas eu nunca mudei, meu irmão. Eu nunca mudei. E eu lutei contra o PT de 2014 até hoje. E o meu pai morreu em uma UPA em Itatuba dando uma palestra contra Chico Brito, do PT. Então você vai falar o quê? Que eu sou petista, gordinho? Isso é revoltante. Eu tava no meio do banho, eu estava no banho, e aí eu vi você falar. Primeiro, tô mentindo pra caralho. Aponta, mentindo a respeito. Aponta. Liga aí pro quê pra tu ver? Todo mundo que conhece vê. Ô, Vilela, não se exima, não. Ele falou mentira ou verdade a respeito do Kim? O que você falou do Kim? Vamos lá. Falou mentira ou verdade? O Kim. Não, Dá o uma água Kim. ali, não vou fazer nada com você. Ah, você precisa mesmo de você? Não, eu não tenho. Ah, Não vou fazer nada com você. agora, a pergunta é a seguinte, Nando Moura. Primeiro, você falou do seu pai, que Deus o tenha. Senta aqui, ó, Nando. Ai, meu Deus do céu, eu me dá a raiva do Paulo Cogos. É que ele gosta de usar muito o catolicismo para defender todas as merdas que ele fala, todas as porcarias que ele defende, de uma forma completamente canalha. Não existe coisa mais farisaica do que usar o nome de Cristo em vão para defender coisas que são anticristãs. Paulo Cogos, você... Olha, sinceramente, cara, o Nando Moura estava perto de você, mas você merecia levar um tapa na cara, porque você é muito vigarista, olha. Você se tornou um cara muito... Assim, olha, sem palavras pra você, cara. Sem palavras. Até então, eu considerava você apenas doido. Mas eu vi aqui realmente que você é uma pessoa que tem problemas sérios, morais. Mas vamos lá. E Deus tem alma do seu pai. É, mas seus bolsonaristas não respeitaram ele. A galera tua não respeitou a morte. Que galera minha? Não Eu respeitou respondo, a morte. eu respondo por mim, eu não respondo por mais ninguém. Ah, não, é o seguinte. Veja, a lógica do Paulo Cogos é muito interessante. Digamos que tem um sujeito que apoia o nazismo, tá? Apoia Hitler. E aí você denuncia e diz: e o Hitler está deportando judeus para Auschwitz. O Hitler está matando a oposição. Ah, mas eu só respondo por mim. Eu defendo o Hitler, mas eu só respondo por mim. Eu disse: não, pera lá. Se você defende o Hitler, você está defendendo as políticas do Hitler. Se você defende o Bolsonaro e seus correligionários, você defende a política do Bolsonaro e a política dos correligionários. Inclusive essa sujeira de atacar a vida íntima das pessoas. Eu não morro de amores pelo Nando Moura, mas o que fizeram com ele foi uma baita de uma sacanagem. Atacaram a família dele, atacaram a reputação dele,
atacaram, enfim, foram extremamente sujos. Mas o Paulo Cogos pode dizer-se bolsonarista, apoiar o Bolsonaro e apoiar os bolsonaristas, sem se comprometer com a sujeira dos bolsonaristas, da mesma forma que alguém que apoia o nazismo pode apoiar Hitler sem se comprometer com as sujeiras de Hitler. Que bacana, Paulo Cogos, mas você é muito filha da puta pra ter uma argumentação dessa, né? Vamos lá. Eu respondo pelas minhas atitudes e por mais atitudes de Senta ninguém. aqui, ó, senta aqui. Não, você responde pela atitude dos outros quando você apoia esses caras. Paulo Cogos, se você apoia o Bolsonaro, se você apoia os bolsonaristas, então você se compromete sim com as ações do Bolsonaro e com as ações dos bolsonaristas. Então você não tem escapatória. Ou você critica o Bolsonaro, e critica não, e não somente criticar, mas tomar uma posição mesmo coerente de até mesmo romper com o bolsonarismo, justamente por conta dessas sujeiras, ou então simplesmente você faz esse joguinho nojento de dizer, eu só respondo por mim, mas eu apoio quando os bolsonaristas fodem a vida dos outros. Eu apoio quando o Bolsonaro fode a vida de todo mundo. É isso que você faz. E eu digo, Paulo Cogos, você é um covarde afirmando isso. Tá? O que eu Você quero está saber... dentro de um grupo fascínora. Ô, Nando Moura, calma aí. Você não tá me deixando nem falar. Você está no grupo fascínora, tá? Você que diz aqui, este Lula, não sei das quantas. Se tivesse o Lula, uma minuta de golpe junto com o MST, o que eu e você faríamos? Eu não ia deixar isso acontecer, não. Isso mesmo. Você não deixaria isso acontecer? Não. E a minuta de golpe estava com quem? A minuta de golpe estava com quem? Porque eu sei quem escreveu essa merda. Quem foi? Que Fala golpe, pra mim. cara? O que você tá falando? Quem que escreveu a minuta? O Paulo Cogos não tem nem mais o que responder, então ele faz o seguinte, ele se faz de desentendido. Nós sabemos que existe uma minuta de um golpe que foi captado pela Polícia Federal por um secretário que estava envolvido até o talo com o Bolsonaro. Acho que foi o secretário de Segurança do Instituto Federal, agora eu não me lembro quem foi. Esse sujeito tinha uma minuta de um golpe de Estado, de uma minuta de um estado de sítio. Só que o absurdo jurídico dessa minuta é que nós sabemos que pela Constituição Federal o estado de sítio só pode ser decretado pelo Congresso Nacional. Mas, segundo a lógica bolsonarista, o estado de sítio seria decretado sem o Congresso, até mesmo para fechar o Congresso, se fosse o caso. E para anular as eleições. Então veja que o Paulo Cogos ele não tem nem o que responder. Ele precisa simplesmente fingir-se de desentendido. Aí mostra o caráter desonesto do Paulo Cogos. Mas que golpe que você tá falando? Escreveu a minuta. Só não houve Que golpe? Só não houve um autogolpe de Jair Bolsonaro. E você Mas sabe que disso golpe? muito bem. Que diabo você tá falando? Porque Que vocabulário é esse? Porque ele não conseguiu a alta cúpula do exército. Você sabe. No dia seguinte isso aqui viraria Venezuela. Você não é idiota, não. Se o PT tivesse algo assim, ou só cogitasse falando, ter cara? algo assim, não está dando de louco? Não, você não estudou Velho, você história. tá- Você não sabe história recente. O quê, velho? Pronto, olha só. O Paulo Cogos tem muito dessa maestria do embuste. Quando ele é pego com a mão na massa e ele não tem o que responder, então ele precisa mudar o foco. Você não sabe a história do Brasil recente, mas o que tem a ver a história do Brasil recente com um ponto específico que o Nando Moura está tocando? Não quer dizer absolutamente nada. Dizer que o sujeito não sabe a história do Brasil recente não anula o fato de que o Nando Moura está falando de fatos que foram noticiados na imprensa e que são inclusive objetos de investigação da Polícia Federal. Simples assim. Vamos lá. Ô, Nando Moura, se você não me vai... Procura aí Ô, Nando minuta do Moura, golpe. ô, Nando Moura, se você não me deixar falar... Procura aí minuta do Se golpe, você não ó. me deixar falar, você não tá debatendo. Você tá querendo se impor pelo grito. Cara, teve... Aqui, veja uma coisa. O Paulo Cogos está na defensiva e ele não tem muito o que responder. Então ele precisa dizer, você não está deixando eu falar e não sei o que, não sei o que. Ele pode falar, olha, pode tal coisa, isso. Veja, nós estamos numa briga de rinha ali. Numa briga de rinha em que as pessoas estão com as emoções afloradas, em particular o Nando Moura. Mas mesmo o Nando Moura, se você tiver uma resposta conclusiva contra ele, você deixa ele numa situação circunstancialmente constrangedora. Mas não foi o que aconteceu. Vamos lá. Não teve a minuta do golpe. Não existe isso que você tá falando. Que golpe, Como que não maluco? existe, bicho? Olha só, o Paulo Cogos está mentindo. Sim, existe uma minuta do golpe que foi pega, que não teve, evidentemente, assinatura do presidente ou do ex-presidente Bolsonaro, mas que sim havia uma proposta, ou pelo menos uma cogitação, de subverter a República Brasileira através de uma ditadura bolsonarista. E o Paulo Cogos está mentindo. E ele sabe disso, só que ele não tem resposta. Ele simplesmente precisa dar uma de desentendido. O único que parece não saber a história recente do Brasil é o Paulo Cogos. Simples assim. Você tá onde? Em Marte, pô? Ô, Nando Moura, você tá Você tá em usando... Marte, caralho. Você Tá em reclama Marte que eu te chamo de petista e você tá usando vocabulário petista. Você tá usando terminologia Você tá em petista. Marte. Veja, terminologia petista.
Em outras palavras, quer dizer, a minuta do golpe que foi encontrada na casa de um secretário e de uma pessoa que era até então ligada ao governo Bolsonaro, isso não é um fato, isso é apenas um discurso petista. A linha do Paulo Cogos é muito parecida com a linha do PT quando a Lava Jato estava destoando, né? Estava simplesmente abrindo os podres do PT, e aí o petista chegava e era bastante assertivo em dizer: isso é coisa do PSDB, isso é coisa dos tucanos, isso é coisa da extrema-direita, isso é coisa da CIA. É esse mesmo argumento, essa mesma linha de argumento que você se utiliza, Paulo Cogos. É uma vergonha que você se rebaixa a esse nível, cara. Você não precisa fazer isso, cara. Você tem uma vida boa, você tem dinheiro, você é muito rico. Embora você tenha mentido também dizendo que não, você não é nem milionário. Para com isso, cara. Para com isso. Quem você quer enganar? Você pode enganar o Brasil, mas não engana São Paulo. São Paulo sabe que você é muito rico. A sua mãe é muito rica, o seu pai é muito rico. Então, você não precisa se rebaixar tanto. Mas você se rebaixa, Paulo Cogos, porque o seu problema é existencial, porque o problema não é dinheiro. Se eu tivesse tanto dinheiro assim, cara, eu tava vivendo a vida, viajando, estudando, fazendo coisas realmente mais úteis. Mas não, temos um Paulo Cogos realmente que é uma figura completamente inútil. Mas vamos lá. Se você está negando a realidade, se existe uma minuta do golpe... Mas e eu estou falando... minuta do golpe, Sim, caceta. foi feita pelo senhor Felipe G. Martins, que hoje fugiu e não está mais aqui no Brasil. No caso é o seguinte, existe uma tese, isso é investigação de Polícia Federal, a gente tem que entender isso, que na verdade essa minuta, embora encontrada na mão de um secretário lá que a polícia bateu a porta e pegou toda a documentação dele, inclusive papéis que estavam lá perdidos, há a cogitação de que o Felipe G. Martins, que era um Olavete lá, estaria envolvido nesse projeto do golpe, tá? Estaria envolvido nesse projeto do golpe de Estado. E parece que caiu fora justamente porque está em via de ser preso por atentar contra a ordem democrática. E aí o Paulo Cogos tem uma retórica que agrada justamente aqueles fanáticos bolsonaristas, porque foi a única coisa que restou dele. Ele se prendeu a esse público e agora não tem como se desligar dele. Então o que ele faz? Ele repete justamente as mentiras do bolsonarismo para se isentar de dar uma resposta verdadeira e autêntica com relação aos fatos que são comprovados, que foram investigados pela Polícia Federal. Esse argumento do Cogos não é em nada diferente do argumento do PT quando a Polícia Federal investigou a Lava Jato, enfim, as falcatruas do PT, enfim, é a mesma coisa, é o mesmo tipo de mentalidade. Uma das coisas que mais me causaram abominação ao bolsonarismo é como eles são idênticos ao PT, e em muitos aspectos até piores do que o PT. Porque, por exemplo, o Lula até hoje está com a mesma camarilha dele. Zé Disseu, a Gleisi Hoffmann, todo aquele pessoal. Isso significa que, pelo menos entre os petistas, há uma certa lealdade mafiosa. Nem isso o bolsonarismo tem. O Bolsonaro destruía aliados, destruía pessoas que faziam críticas, às vezes assertivas e certas, no sentido do auto-engano que o bolsonarismo estava caminhando. E mesmo assim os caras destruíam qualquer tipo de dissidência mínima, de autocrítica mínima. Olha, eu vi cada coisa absurda dos bolsonaristas que até os petistas pareceram razoáveis. E eu falo isso sem o menor peso de consciência, porque eu nunca votei no PT. O Bolsonaro votou no PT, mas eu nunca votei. E veja, mesmo assim, os bolsonaristas são esse caráter destrutivo que parece muito realmente um caráter stalinista, só que de um sinal trocado. Se você falar um ai do Bolsonaro, se você fizer uma crítica mínima, no dia seguinte o pessoal está batendo na tua porta e te destruindo moralmente. Isso se a gente tivesse uma ditadura bolsonarista, porque na ditadura bolsonarista nós teríamos expurgos até mesmo de bolsonarista. Tal é o estado maníaco e psicótico que é essa turma bolsonarista. Vamos lá. Você pode qualquer um que está assistindo isso aqui agora, ele tá pagando de novo. Você tá falando igual, você tá falando igual qualquer petista. Veja,
você está falando que nem petista. Se você critica o PT, você está falando que nem o PSDB. E olha que o PSDB nunca foi tão crítico assim. Ou então você poderia chegar, você se fosse petista, esquerdista, você poderia chegar e dizer, você é um fascista. Pronto, acabou o discurso, acabou o debate. Isso porque o Paulo Cogos, embusteiro que é na retórica, como ele sempre foi, está simplesmente tergiversando da questão. O Nando Moura está colocando fatos. Ele poderá simplesmente rebater os fatos e não rotular o adversário de petista. Simples assim. Olha, Paulo Cogos, como você se rebaixou, cara. Como você é um homem realmente muito inferior, viu? Que vem falar o impeachment da Dilma, o Michel Temer, golpe. Eles falam de golpe desde o Michel Temer, pô. Eu estava na rua pedindo impeachment da Dilma. Eu estava na rua pedindo impeachment da Dilma. Junto com os amiguinhos do MBL, né? Não, meu irmão, junto com os bolsonaristas. E desceram o cacete no MBL. Pau no cu do MBL. Foda-se o MBL, que se dane. Veja, aqui nós temos um outro aspecto dessa retórica estigmatizadora. Ou seja, o Nando Moura não pode ser chamado de comunista. Por razões óbvias. Então ele é chamado de MBL. Ele pode ser chamado de tucano. Ele pode ser chamado de ter um discurso petista. Aqui nós temos vários aspectos que nós chamamos de argumento ad hominem. Em nenhum momento o Paulo Cogos toca na questão objeto que o Nando Moura expõe. Simplesmente ele tenta desqualificar o discurso do Nando Moura, rotulando o Nando Moura. Paulo Cogos, que você seja um bundão e todo mundo sabe disso, que você seja um cagão e todo mundo saiba disso também, e que você seja uma criancinha mimada que, apesar de ter mais de 40 anos, nunca cresceu, vá lá. Mas não subestime a inteligência das pessoas. A sua retórica empolada, a sua retórica enrolona pode convencer muita gente otária, mas aqui não há otário não. Você foi muito desonesto. Você não tem o que responder, ô Paulo Cogos. Vamos lá. O MBL entrou lá pra destruir o projeto de direita. Que destruir projeto de direita? O Olavo de Carvalho já falou não isso teve muito bem. projeto de direita. Ah, pelo amor de Deus, tá? Olha, eu vejo que o MBL, tá? Eu já falei aqui inúmeras considerações sobre esse movimento, e eu acho que o MBL quer criar um movimento de direita alternativo. Em nenhum momento eu vi alguma cumplicidade do MBL com o PT, mas eu vejo várias com o Bolsonaro. Várias com bolsonaristas. E nós não precisamos nem ir longe, nem ir no governo Bolsonaro. Eu falo da oposição bolsonarista. Quando você tem uma lei das estatais em que os próprios bolsonaristas votam a favor da modificação dessa lei, aumentando os gastos com publicidade e propaganda a favor do PT, aí você vê a traição. E isso Eduardo Bolsonaro justificando, votou a favor. Tem coisas até piores, como por exemplo, a nomeação do advogado Lula, o senhor Cristiano Zanin. Os bolsonaristas votaram a favor. Então, o MBL pode ser acusado de muitas coisas. E eu tenho inúmeras críticas ao MBL, diga-se passagem. Mas há uma delas que nós não podemos criticar, é ter uma certa cumplicidade com o PT. Eu posso até fazer uma observação negativa, e eu fiz inclusive um certo vídeo, a respeito do MBL ter feito uma manifestação junto com certos partidos de esquerda contra o Bolsonaro. Aquilo para mim foi um erro. No meu entender foi um erro. Às vezes o MBL quer ser um partido que negocia com um, com o outro, e não percebe que muitas vezes é preciso afirmar uma certa identidade. Não é porque você é anti-bolsonarista que você tem que alinhar-se, pelo menos em público, com os outros anti-bolsonaristas que sejam teus rivais. Isso pode até se aplicar no parlamento, como por exemplo no caso de um processo de impeachment. Mas eu acho que no caso das ruas, cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua militância, e eu digo, o MBL tinha uma grande chance de ser engolido pelas esquerdas. Aquilo ali foi um ato, que no meu entender, de muita burrice até. Muitas pessoas do MBL podem até se ofender comigo, mas eu pergunto para vocês uma coisa. Como é que vocês querem atrair um público conservador misturando gente de esquerda só porque vocês são contra o Bolsonaro? Isso para mim não tem a menor lógica. Para mim não tem a menor lógica. Vamos lá. O MBL entrou lá pra destruir o projeto de direita. Que destruir projeto de direita? O Olavo de Carvalho já falou não isso teve muito bem. projeto de... O Olavo de Carvalho, vou ser bem sincero, a opinião do Olavo de Carvalho hoje em dia, nós podemos questionar muito pela posição extremamente duvidosa que ele teve em vários aspectos do governo Bolsonaro. Mas aqui não caberia eu comentar o Olavo, deixa o Olavo morto ali no canto dele, que
Vamos pra próxima. De direita Olavo de Carvalho, você fala que não mudou, né? Que é sempre a mesma bosta. É. Você até me criticava, falando que quem tinha razão sempre era o professor Olavo de Carvalho quando eu critiquei uma E frase do o que o Olavo de Carvalho Você falou no pegou, final? O você Olavo não de Carvalho respeitou- falou que Jair Bolsonaro Você não era o respeitou maior a morte traidor da do, direita. Você não meu irmão. respeitou a morte do Olavo de Quem não Carvalho, respeitou cara. a morte de Olavo de Carvalho foi ele próprio, que cagou tudo aquilo que escreveu, dizendo não existe mais conservadorismo, existe bolsonarismo. Veja uma coisa interessante, a gente não tocando o nome de Olavo, então eu sou obrigado a tocar o nome do Olavo. O Olavo de Carvalho, ele era um outro malandro que também tinha uma conversa para cada plateia. Uma hora ele dizia que o Bolsonaro seria a representação, nós temos que servir o Bolsonaro a todo custo, e não sei o que, não sei o que. E de uma hora para outra ele mudava o discurso conforme a conveniência dele. Então essa história de dizer que o Bolsonaro seria o maior traidor da direita, ou o Bolsonaro seria o maior defensor da direita, etc., da boca do Olavo, sinceramente eu não levo a sério, porque o Olavo não era também uma pessoa honesta na retórica dele. Infelizmente. Era um homem inteligentíssimo, era um homem que tinha cultura, mas era um homem que não tinha bom senso e que muitas vezes não tinha escrúpulos. Isso tem que ser dito. Olavo de Carvalho era uma pessoa inescrupulosa, como é o Paulo Cogos. Essa coisa de mudar o discurso conforme opinião. Não. Então, o Olavo falava conforme a conveniência dele e de acordo com o grau de influência que os alunos dele tinham sobre a família Bolsonaro. Quando o Bolsonaro recuava no que diz respeito ao radicalismo sectário burro dos Olavetes, aí o Olavo de Carvalho começava a protestar. Ah, pega essa medalha do mérito, não sei o que, do Rio Branco, enfia no etc. E assim sucessivamente. Ele fazia esse jogo retórico também. Olavo de Carvalho tem que ser visto como uma peneiragem. Por quê? Porque a retórica do Olavo, infelizmente, não era honesta. Não era. Eu não levo a sério o Olavo de Carvalho. Eu posso dizer que ele teve a sua contribuição, eu posso até afirmar claramente que ele foi o recriador dessa direita, e aí vamos ver, tá aí a direita deficitária que ele criou. Um bando de fanáticos, um bando de citadores de textos apostilados, pessoas realmente cujo baixo nível intelectual revelam que toda aquela retórica de alta cultura era apenas uma propaganda, era apenas o quê? Uma forma de ele querer vender os cursos dele lá de filosofia, que não era um curso de filosofia. Eu costumava dizer para alguns amigos que o COF, o curso de filosofia do Olavo, era como a Sherazade das Mil e Uma Noites. A Sherazade das Mil e Uma Noites, para evitar ser decapitada, contava a história lá para o sultão dela, e quando estava na parte mais deliciosa da história, ela simplesmente deixava para o dia seguinte para ela não ser decapitada. Então é o canto da sereia das Mil e Uma Noites. Isso era tudo para vender curso e nada mais do que isso. E mesmo assim o Olavo não pregava filosofia. Ele não pregava propriamente filosofia. Ele não tinha começo, meio, fim no que diz respeito à filosofia. No máximo, o que ele falava? Ele falava sobre atualidades. Ele ficava formando a opinião das pessoas. E aquelas pessoas que não tinham outra cultura senão Olavo de Carvalho ficavam fanatizadas. Era assim que ele jogava. E lamentavelmente, o Brasil, infelizmente, tem muita gente inteligente e canalha. Esse que é o mal do Brasil. Inteligente e inescrupulosa. Inteligente e desprovida de qualquer consciência moral. E é por isso que a direita fracassou, porque a direita já nasceu com uma consciência, ou com uma falsa consciência, que em nada deixa dever à esquerda. Vamos lá. Dizendo não existe um único caso de Covid, gente, que morreu de Covid. Ele não morreu de Covid? Morreu de Covid. Você quer mentir o quê? O cara fumava 50 maços por dia. 5 teve dias problema depois de ser pulmonar. colocado na UTI, morreu. Não Sim, Olavo de Carvalho, segundo o que se sabe, morreu de Covid-19. Aliás, não somente morreu de Covid-19, isso quem fala é a filha dele, claro que a filha dele é uma espécie de deserdada da família dele, como também foi muito estranha essa questão da morte, porque saiu, não sei, algum site dele dizendo que ele foi internado porque ele estava com Covid e 5 dias depois ele tinha morrido. Ele foi internado, foi entubado e morreu. Então é bastante lógico, é bastante coerente concluir que provavelmente ele morreu de Covid. Mas o mais cômico dessa história é que Olavo de Carvalho provavelmente morreu de uma doença que ele mesmo negou a existência ou negou a periculosidade. Ele tem um vídeo em que ele fala abertamente que essa pandemia não existe, que a pandemia não existia. E mentiu até o fim da vida dele. Mentiu, infelizmente. E eu acho interessante esses Olavetes falar de paralaxe cognitiva
quando na verdade o Olavo de Carvalho era a maior paralaxe que existia. Porque o que ele falava e o que ele vivia eram duas coisas distintas. Infelizmente. Vide o fato de ele ter mentido e dito que não havia uma pandemia. E ele insistiu nisso até o fim da vida. Isso é lamentável. Isso sem prejuízo do fato da história da Terra plana, entre outras coisas, que foram muito ridículas para um homem que, pela sua idade, ou seja, morreu com mais de 70 anos, pelo menos deveria ter sobriedade, maturidade, etc. Foi internado com Covid. Então, cara, olha, Todo mundo morre com Covid tu quer agora, aqui negar a realidade. Não, todo mundo morreu com Covid não, meu filho. Morreram 700 mil pessoas com Covid. E quando nós observamos que existem sintomas que são semelhantes, são praticamente idênticos, então você não pode dizer que não existe uma pandemia. Eu posso falar pela minha experiência que eu conheci pelo menos mais de 10 pessoas que morreram de Covid. Eu posso citar nomes, eu posso citar referências, eu posso citar tudo. Eu perdi 2 amigos por Covid-19. Um deles era bolsonarista fanático, ficou doido, de tanto fanático do Bolsonaro, ele morreu de Covid-19. Outras pessoas, inúmeras que eu conheci, perdi 3 parentes por Covid-19. Então dizer agora que o Covid não existiu, insistir nessa mentira, isso mostra, Cogos, que realmente você não tem respeito pela vida humana. Que toda a sua retórica religiosa, católica, e aliás, católica entre aspas, né, porque você já negou que o Papa é Papa, você já é um sede vacante, então você já é um herege, você é um protestante gourmet. Então, de nada vale. Vamos lá. É por isso, bicho, é por isso que eu acho... Ô, Vilela, o Nando Moura não deixa as pessoas falarem. Eu acho, cara, eu acho realmente que tu é uma vergonha. O Brigadeiro entendeu? se Pra tua comportou, família. o Brigadeiro não me Não quer. tem mais que, não tem mais como se comportar com um cara como você, irmão. Mas Você tem que se comportar, passou você tem que do se comportar em limite. respeito aos espectadores. Eu me comportar, você falou que era um bosta. Não, Você você tava no podcast. Você está defendendo algo que é intolerável. O palavrão serve justamente para as ocasiões. Tolerável é a ditadura sanitária que você defendeu, que apontava o dedo na cara de trabalhadores falando que eles não eram essenciais. Isso é intolerável. Veja, Paulo Cogos continua mentindo de novo, afirmando a palavra mágica dos bolsonaristas, a ditadura sanitária. É interessante que parece até uma novilíngua mesmo. Em muitos aspectos, os bolsonaristas são muito semelhantes aos comunistas. São muito semelhantes aos fascistas. São muito semelhantes, assim, no sentido dessa manipulação retórica e semântica conforme aquilo que seja conveniente ao projeto político deles ou então aquilo que eles desejam no âmbito da conquista do poder. Então, por exemplo, eu pergunto para você uma coisa. Uma ditadura pressupõe o quê? Um regime de exceção, um regime que certas liberdades são revogadas e assim sucessivamente. O que nós tivemos, basicamente, foi o quê? Foi uma situação de calamidade pública em que nós tínhamos uma pandemia gravíssima que estava sobrecarregando os hospitais, que estava matando milhares de pessoas diariamente e que não havia outro jeito senão um cerceamento momentâneo da liberdade de vir por uma questão de saúde pública e de bem comum, que é bem diferente de uma ditadura. A ditadura tem um projeto político, a ditadura tem como intenção realmente a imposição autoritária de uma facção política, onde isso houve no que nós observamos nas chamadas restrições nas medidas sanitárias. Com certeza isso prejudicou a economia, com certeza isso prejudicou milhares de pessoas no âmbito da questão da subsistência, etc. Sim, prejudicou. Só que os bolsonaristas não propuseram nada de significativo. Simplesmente eles achavam que você teria que voltar à normalidade, se você pegasse a doença morria, isso é problema seu. Essa foi a retórica. Tão evidente foi essa retórica que 2 ministros da saúde foram boicotados, o Mandetta e o Taish. O Taish, por exemplo, tinha um projeto que poderia, ao mesmo tempo, evitar a expansão do vírus, mas sem comprometer a economia. Pelo menos ele discutia essa possibilidade baseado em certas experiências que houve em outros países. Mas nem isso o Bolsonaro quis. O Bolsonaro boicotava o Taish. E detalhe, o Bolsonaro criou uma espécie de ministério paralelo da saúde, de um bando de malucos e oportunistas que achavam que só cloroquina resolvia e acabou. Foi isso que aconteceu. A CPI da Covid tem muita documentação. É claro que os bolsonaristas vão invalidar, essa CPI é mal feita, não sei o quê. Vocês não leram essa CPI. Eu posso dizer, acompanhei alguma coisa sobre ela e ela é muito pertinente da loucura que foi o governo bolsonarista. Da loucura, demência, mostra realmente o Bolsonaro é uma pessoa louca, é uma pessoa desequilibrada. Ele é um sujeito que ele tem que estar no manicômio judiciário, ele não tem que estar na cadeia.
ele tem que estar no manicômio mesmo. Ele tem realmente traços, ele e a família dele são de pessoas realmente perturbadas, não batem bem da cabeça. O que nós vemos na política da pandemia foi uma coisa assim, de uma loucura, de uma demência de um governo. E detalhe, existe também um profeta, um influenciador, o senhor Olavo de Carvalho tem culpa nisso. Porque teve muito Olavete que dizia que isso era conspiração disso, daquilo. Ou seja, nós fomos governados por gente louca, por gente doida, varrida. E o Paulo Cogos, que é um carente, que é um sujeito que precisa de atenção, porque de nada vale o seu dinheiro, entrou nessa onda. E esse discurso dele de ditadura sanitária e tudo mais é para a plateia dele. Não cola mais, Paulo Cogos. Olha, a realidade provou que você é mentiroso, Paulo Cogos. Que você não vale coisa nenhuma defendendo essas coisas. E eu acho até que o Nando Moura dando o esporro dele e não deixando falar, ainda assim depois passou a mão na cabeça dele. Mas vamos lá. E quem que não elegeu o Bolsonaro? Você. Quem que não elegeu o Bolsonaro? Você. Fui eu? É. Ô, Vilela, você não votou no Bolsonaro por causa de mim? Hã? Você não votou no Bolsonaro, certo? Não, não votei em ninguém. Ok. Eu não, Foi não por fui minha votar. causa? Claro que não. Quantas Foi pelo pessoas? quê? Quantas Eu vou pessoas lhe dizer deixaram o de seguinte, votar no Bolsonaro por causa de gente Mas igual se eu você? estivesse falando mentira, meu irmão, elas falaram, pô, esse cara tá mentindo, o Bolsonaro é bom demais. Não, preste atenção. Você está- Jair Bolsonaro deixou de ser eleito por aqueles que ele traiu e assassinou em sua loucura desvairada que você seguiu até o último final. Eu não segui. Você seguiu até o último final. Você Não. tava na rua vestido de templário, gordinho. Contra a ditadura Completamente sanitária que louco. você defendeu. Que Meu louco irmão, o quê? Esse gordo é doido, rapaz. Aí- Não, eu acho que ele não é doido não, Nando Moura. Eu acho que ele é mentiroso, safado. Ele é sem vergonha. Ele sabe que se ele reconhecer o erro dele, ele perde o público dele. Ele vai perder views, ele vai perder pessoas inscritas no canal dele. É isso que ele tá preocupado. Ele tá preocupado com popularidade, ele não tá preocupado com a verdade. Aí você vem fiquei gordo doido o quê? Ô, Nando. Você tá me imputando loucura agora? Cogos. Não. O Paulo Cogos, sabe o que eu acho? Eu acho que todo esse papo de autismo, todo esse papo de loucura e tudo, tem gente até que diz que você é doido mesmo. Eu conheço gente que fala de você, tá? Que diz que você é doidinho, perturbadinho, blá blá blá. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que você se aproveita dessa loucura pra defender coisa que não presta, basicamente. Por você Você é caiu. completamente doido. Você caiu numa propaganda de massa Você é da ditadura completamente sanitária, doido. achando que um pedaço de pano na sua cara vai te proteger de alguma coisa e eu Legal, sou você louco. trouxe aí o bagulho pra colocar na cabecinha dele. Você não deixa eu falar, O cara é brigadeiro. cabeça de alumínio. Não, E não é brigadeiro. Ô, brigadeiro. Ele começa bem e daqui Cara, a e pouco... não é questão de negar, não é questão de negar a política, gordinho, calma Você- aí. não, calma aí, Não é você- questão calma de aí, negar você. a política. Vou É ca- questão de você entender que se você entende alguma coisa, por exemplo, de Foro de São Paulo, quem escreveu sobre Foro de São Paulo no Brasil? Fala pra mim. Professor Olavo de Carvalho. Não. O próprio professor. Como você não entende porra nenhuma? O professor Olavo de Carvalho mesmo falava: Graça Salgueiro é aquela que escreveu o livro a respeito do Foro de São Paulo e nela nós temos todas as informações a esse respeito. Como você não entende merda nenhuma. Veja uma coisa interessante. Essa questão do Foro de São Paulo foi, digamos assim, o ganso dos ovos de ouro da direita brasileira. Por que eu falo isso? Primeiro que, na verdade, não foi nem a Graça Salgueiro que começou a falar do Foro de São Paulo. Foi um outro sujeito, que agora não me lembro o nome, e que quem dizia de fato era o Olavo de Carvalho, que tinha repassado as informações para ele. E o que acontece? O Foro de São Paulo virou uma espécie de tapa-sexo da direita brasileira, né? Olha, existe uma mega ultra operação de domínio da América Latina, de transformar a América Latina em socialista e não sei o que, e que qualquer merda que a esquerda fizesse, isso era tudo culpa do Foro de São Paulo. É aquela história, se você tem uma hemorroida na bunda, se você teve um infarto, se uma bigorna caiu na sua cabeça, isso é culpa do Foro de São Paulo. Essas simplificações desconexas que o Olavo criava, até porque eu percebo o seguinte, o Olavo, ele era um homem de muita cultura, era um homem de muita leitura, mas faltava nele uma certa metodologia de análise da realidade, como também uma certa observação acadêmica. E isso eu posso dizer com toda a segurança de que a academia, o mundo universitário, a não ser que, claro, você sendo um autodidata, você tenha um entendimento de como as coisas se processam, mas o mundo acadêmico te dá uma capacidade de sistematização que não encontramos nas obras do Olavo. O Olavo não era uma pessoa sistemática no sentido de uma avaliação de fontes, tá? E até mesmo uma avaliação sociológica. Então veja, por exemplo, digamos que a Dilma Rousseff nomeou o Fachin. É culpa do Foro de São Paulo, né? Tudo culpa do Foro de São Paulo. Como se o Foro de São Paulo... E veja, eu não estou negando aqui a existência do Foro, não estou negando que exista, de fato, uma conjunção entre esquerdas no sentido de tentar colocar o governo de esquerda na América Latina, não estou negando isso.
Só que quando esse pessoal coloca, eles acham que o Foro de São Paulo é uma entidade sistematizada que tem o poder, como assim, de controle absoluto sobre a realidade. Isso não é verdadeiro. Tanto não é verdadeiro que, observem, quem derrubou a República Brasileira? Quem derrubou o governo do PT? Foram dois sujeitos que podemos dizer que são VIPs, vindo do interior do Paraná, o senhor Sérgio Moro e o senhor Dallagnol, junto com a Polícia Federal, num juízo de primeira instância. Ora, se um juízo de primeira instância, um juízo federal de primeira instância é capaz de derrubar a República Brasileira, onde é que está o controle que tanto se alardeava? O Foro de São Paulo tem um controle de 40 milhões de pessoas. Tem um texto lá meio delirante em que ele dizia que vários países estavam controlados pelo Foro de São Paulo, então essas milhões de pessoas poderiam ser usadas como exércitos, como isso, como aquilo, blá 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 e não sei o que. Cara, não funciona assim a política. A sociologia básica dirá para você que até mesmo entre formas, entre acordos institucionais, existem subcamadas de interesses, subcamadas de atuações que muitas vezes são conflitantes. Vocês acham mesmo, olha que ver essa crença, que, por exemplo, o governo brasileiro tinha uma relação, por assim dizer, condescendente com a Venezuela, condescendente com a Bolívia, condescendente com vários países que tinham a ver com o Foro de São Paulo. E aí o pessoal acreditava realmente que a Venezuela ia governar a América Latina. Vocês acham mesmo que o PT, que é o partido de esquerda mais poderoso da América Latina, que tem um país chamado Brasil, aceitaria ser sujeito, por causa do Foro de São Paulo, para ser, sei lá, governado pela Venezuela, para ser governado por Caracas, ou para ser governado pela Bolívia? Pelo amor de Deus, cara. Isso não existe, cara. E isso sem prejuízo do fato de que havia um processo armamentista da Venezuela, comprando caças soviéticos, etc. Cara, o Brasil pode derrotar qualquer país da América Latina. Qualquer país do ponto de vista militar. E muitas vezes havia toda essa retórica mentirosa, essa retórica exagerada, de que o Foro de São Paulo era uma conexão gigantesca. Sim, é verdade. Havia inúmeros grupos de esquerda que trabalhavam entre si. Isso é verdade. Porém, essa onipotência que era denunciada pelo Foro de São Paulo se revelou ilusória. Revelou-se ilusória. E eu posso falar até da Graça Salgueiro. Eu acho a Graça Salgueiro uma pessoa insuportável. Eu acho ela muito chata. Porque ela era uma pessoa que, pelo fato de ela conhecer algumas coisas que aconteciam na Venezuela, na Colômbia, enfim, né, e que de fato tinham condições, o Foro de São Paulo tinha essas conexões, aí ela se achava pica das galáxias. Mas eu acho que ela é apenas uma dona de casa entediada, tá? Veja, não estou negando o Foro de São Paulo, não estou negando a área de atuação do Foro de São Paulo, mas essa atuação é muito superestimada. É muito superestimada pela direita, porque a direita precisa criar realmente um monstrinho para que todo mundo fique com medo. Da mesma forma como se espalhou por aí que o fato do governo Lula ter ascendido ao poder, nós viraríamos uma Venezuela. Nós não estamos até hoje numa Venezuela. Simples assim. E por quê? Por quê, meu filho? É muito simples. O aparato de poder não está nas mãos do PT. O PT não controla a maior parte das instituições do país. É por isso que o PT parece uma prostituta pagando propina para todo mundo. Justamente porque ele não controla ninguém. Simples assim. Vamos lá. Merda nenhuma! Você Agora se recusou a votar no candidato que se opunha ao Foro de São Paulo. Ah, recusou a votar no candidato que opõe o Foro de São Paulo. Sabe o que me parece? É o porco Napoleão. O porco Napoleão fazia todas as merdas possíveis. Explorava o cavalo, explorava as vacas, explorava... Só pra falar uma coisa, o porco Napoleão é o ditador da fazenda do romance do George Orwell chamado A Revolução dos Bichos. Isso é a tradução brasileira, tá? Na verdade é Animal Farm, né? A fazenda de animais. Então o porco Napoleão fazia todas aquelas merdas e depois dizia, justificando as merdas que fazia, afirmando que, olha, se você criticar o nosso regime, os humanos voltam, né? O capitalismo volta, né? É a mesma coisa que acontecia com a esquerda. Quando se criticava a esquerda, olha, não critica a esquerda, porque senão os tucanos, o PSDB volta. É a mesma retórica do Cogos. É a mesma retórica do Cogos. Só que ele não consegue responder uma coisa básica. Por que o Bolsonaro contribuiu para a volta do PT? Por quê? A gente sabe que ele contribuiu. Ele nomeou pessoas para cargos públicos que facilitaram a vida do PT. Ele mesmo se rejubilou. Isso quem está falando é o Alan dos Santos. O Alan dos Santos, aquele sujeito que está foragido do país,
aquele dentuço, eu conheci pessoalmente, é um cara outro insuportável. Esse sujeito falou que os bolsonaristas estavam comemorando porque eles achavam que iam vencer nas eleições. Ora, se você permite que o Lula dispute as eleições, existe uma possibilidade de vencer as eleições. Então era melhor e mais inteligente que você acabasse com a candidatura do Lula e não permitisse que ele se elegesse como de fato ele se elegeu. E eles fizeram isso, sabe por quê? Porque o Bolsonaro estava com o rabo tão preso e o pessoal poderia liquidá-lo, que ele entregou todos os pontos. Tudo aquilo que o PT quis que ele entregasse, ele entregou. Então, querer dizer que, olha, o único candidato que faria oposição PT, vírgula. Foi o candidato que fez o PT voltar ao poder. E que muita gente não votou no Bolsonaro, não somente por causa dessa traição, como também das loucuras maiores que o Bolsonaro fez. Seja na pandemia, seja na política, seja traindo seus próprios aliados. O cara foi um filho da puta tremendo. É um bandido da pior espécie, tá? O seu Você é auxiliar quem deles. colocou o Foro de São Paulo no poder foi Jair Bolsonaro. Não, A própria Graça Salgueiro, que escreveu o livro a respeito de Foro de São Paulo, que catalogou todas as atas, que coloca e publica isso no Brasil através da editora Hydra, fala Jair Bolsonaro é o maior estelionatário que esse país já viu. Através dele, o Foro de São Paulo tomou o poder como nunca antes. Através você do quê? tem demência, né? E aí você... Não, tem demência você não entende porra nenhuma. E você não sabia dessas informações. Sabia quando sim, você você vem em que não sabe, 2019, quando você... 2019... Você só sabe dados, você não sabe quando informações. 2019, José Disseu diz... E no 2020 nós vamos tomar o poder. 2019 nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar eleições. Naquele momento, Jair Bolsonaro era a putinha do PT. Fazia tudo o que o PT queria, avançava todas as pautas que o PT queria, enquanto você, um palhaço de merda, ia no meio da rua se vestir de templário, gritando é um mito, é o remédio do mito. Enquanto ele passava fundão eleitoral que você cinicamente utilizou, seu canalha, utilizou E o vou fundão usar mais, eleitoral. seu burro. Então usa aí, enfia no cu toda a porra. Ei. Olha, com relação a essa questão da declaração do Zé Disseu, não foi em 2019 e 2020. Na verdade, isso foi uma alegação que se afirmou sobre o Zé Disseu e que já era afirmada, inclusive, muito antes da Dilma cair, tá? Muito antes da Dilma cair. Na verdade, aqui o Nando Moura fez uma confusão de informações e acho que até por causa de certo passionalismo. Agora, com relação ao estelionato eleitoral, isso é muito evidente, é muito óbvio que o Bolsonaro não representa uma oposição real ao PT. Não representa. É simples assim. Se você acredita ainda, meu amigo, eu digo, olha, é como eu falo até brincando. Se você acredita em certos canalhas, eu afirmo, um tarado é capaz de abusá-lo em troca de um pirulito. Simples assim. Vamos lá. Ei, calma! Então é o seguinte, você não respeita. Você não respeita nenhum podcast. Se foda. Você é mal educado. Você é mal educado. Veja, o Paulo Cogos não tem nem mais o que falar. Tudo bem que o Nando Moura deu um esporro nele, uma paulada nele, não deixou ele falar direito, enfim. Mas veja, todas as indagações do Paulo Cogos até todo momento não foram refutações. Foram simplesmente aquela coisa, você é mal educado, você é feio, você é petista, você tem discurso petista, você é MBL, você é isso. Não é argumento. O argumento seria dizer, vamos lá, você tá falando tal coisa, vamos lá, é isso, aquilo. Pronto, acabou. Refutava por fatos, não tá fazendo isso. Aquele Você quer ganhar no grito. Era com calmante aqui. Você quer ganhar no Agora com grito. esse cara Você tá aqui, nervoso por quê? não tem Porque tá mais, não perdendo? tem mais, cara. Não tem mais. Que perdendo? O mito tá A hora que você deixar eu falar, você vai ver. ver. Eu fiquei aqui não sei quantas horas. Meu irmão, você não tem que... Deixa eu falar, porra. Você não sabe nem quem escreveu Eu sobre fiquei- o Foro de São Paulo, tá falando de globalismo, gordinho. Você não sabe, eu sei muito bem. Você estudou o quê, Eu li mano? Olavo de Carvalho Você e estudou o quê? eu li todas as referências dele. O que você sabe não disso? A diferença, Ei. a diferença Você de mim, disse você que sabe leu qual é? o Olavo de Você Carvalho. decora nomes e eu interpreto fatos. Você Essa é a diferença. disse que leu Deixa eu Olavo de falar. Carvalho. O fato é, Muito bem. deixa eu terminar Quem de que o falar. Olavo de Carvalho O fato, falou que deixa faz eu o terminar Foro de São Paulo falar. em Brasil? Deixa- Quem que o Olavo de Carvalho falou O cara que não deixa eu escreve falar. sobre o Foro de São Paulo em Brasil? Fala pra mim, porque ele fala isso em pelo menos 3 de cada 10 aulas que fala. Quem escreveu sobre o Foro de São Paulo no Brasil? Você falou da referência dele, graças a Quem é o Deus. nome? Não é esse o ponto. E qual é o ponto? Qual é o ponto? Qual é o ponto? Se me deixar eu Gordinho? falar, Fala Não, pra mim. deixa ele falar. Isso. Vamos lá, O Cogos. ponto é o seguinte: quando o Bolsonaro sequer era conhecido pela população, o Foro de São Paulo já estava com um plano de longo prazo, num horizonte de mais de 30 anos. E sabe quem pra fez tomar ele o ser poder. conhecido? Sabe quem fez ele ser Não, conhecido? mas- Não, calma aí. Sabe quem fez ele ser conhecido? Mas deixa ele terminar a ideia. Não. Já falou Sabe do quem fez ele Brasil. conhecido? Ele não sabia nem o que era Foro de São Paulo. Ele quem? O Bolsonaro. Ah. Eu E daí? fui até o gabinete do Eduardo Bolsonaro e falando o seguinte, olha, esse é um livro que você precisa ler. Mas não foi o Olavo que falou pra ele sobre o Foro de São Paulo? De jeito Ah, nenhum. não? Sabia. Ele nem sabia que era Olavo de Carvalho. Aqui eu vou fazer uma correção. O Nando Moura não está correto no que ele está falando. Eu falo isso porque eu tive contato, ainda que indireto, com pessoas que eram próximas do Bolsonaro
E essas informações já eram repassadas para ele muito antes, tá? Muito antes, tá? Muito antes mesmo, tá? Então aqui o Nando Moura, ou ele acreditou no pessoal da família Bolsonaro, mas essas informações com certeza caíam. Por quê? Porque muito pessoal da direita, quando acreditava nessa história do Foro de São Paulo, passava material pro pessoal do PSDB, passava material para todo esse povo aí, e esse povo tava cagando. O PSDB cagou e andou para essa história de Foro de São Paulo. Cagou e andou, entendeu? Tá? Achava que isso era tudo conspiração, blá blá blá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu me lembro muito bem. E o Bolsonaro sabia da existência do Foro de São Paulo. Sabia, tá? Sabia muito antes do Nando Moura. Eu não sei. Muita gente está dizendo que o Nando Moura está mentindo. Eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Eu acredito até que não. Muitas vezes o Nando Moura faz uma confusão de fontes, de informações, e nem sempre isso é verídico, tá? Nem sempre é verídico. Não estou dizendo que ele esteja mentindo, pode ser que ele esteja errado. Como, aliás, muitas pessoas erram em relação a isso. Vamos lá. E daí, Nando Nando Moura? Moura? Entender o seguinte, o Carlos Bolsonaro, eu chegava e ligava pro próprio Carlos e falava, coloca o mínimo que você precisa saber pra não ser idiota na mesa, porque é uma referência aos alunos do professor Olavo, e essas pessoas, né, vão entender aquilo que o Jair Bolsonaro significa. E o... Veja que esse livro, o Mínimo, é um dos piores livros do Olavo de Carvalho. É um livro muito ruim. Ah, meu Deus do céu. Eu até quase vendi esse livro. Tava pensando em vendê-lo ou tocar fogo nele, mas vamos lá. O próprio Olavo chegou e falou, o Jair Bolsonaro nunca leu um livro meu na vida. Então, assim, o que essa galera não consegue entender, o que essa galera... Olha, veja uma coisa, a gente tem que entender que o Jair Bolsonaro é um oportunista como muitos políticos brasileiros. O Jair Bolsonaro, até então, era um sujeito que tinha simpatia pelo Hugo Chávez, simpatia por governos autoritários, simpatia por governos estatólatras, simpatia inclusive por governos que há um culto do poder do governante. Então, se ele sabia disso, sabia daquilo ou não, o fato é que o Bolsonaro nunca foi uma pessoa inteligente, nunca foi uma pessoa brilhante, muito pelo contrário, sempre foi um baita de um oportunista, de um parasita, com relação a pautas. E é isso que aconteceu com a direita. A direita aceitou ser parasitada e ser refém do Bolsonaro com relação a certas pautas. Simples assim. A direita se tornou refém do bolsonarismo. Então, eu acredito que o Bolsonaro tá cagando andando para essa questão ideológica. O negócio dele é poder e dinheiro, como muitos políticos brasileiros. Simples assim. Ela não consegue entender. Claro que foi. Em que ano foi? Que ele foi no meu... Não, em que ano foi que você foi no Eu gabinete fui no dele falar de Olavo? gabinete do Jair Bolsonaro, acredito que em 2015. Então 2015. você tá falando na Aí você verdade, fala que em assim, 2013 eu já falava com o Eduardo cara, de você pode Olavo de falar com o Carvalho. Eduardo, e o Eduardo tinha os livrinhos. Agora o Jair... o livro ele do nunca Olavo. leu Olavo de Carvalho, nada. 2013. O Jair Objetivamente, ele já nunca sabia. leu nada. E Em daí- 2013, depois, em 2013 o Jair já Não, tava aí que citando o Olavo de Você Carvalho. tem o Olavo de Carvalho, nem vídeos falando, pega essa medalhinha e enfia no cu. Nunca leu um livro meu. Ele mesmo fala. Veja, a questão de ler livro ou não ler o livro, isso aí pra mim, sinceramente, é até um tanto irrelevante, tá? Porque não me conste que o Jair Bolsonaro seja uma pessoa que gosta de ler. Ele mostra realmente uma deficiência cultural, como aliás, em 2014, 2015, quando eu conversava com esse pessoal sobre o Bolsonaro, eu sempre afirmava, e muitas pessoas são testemunhas aqui, de que o Bolsonaro é uma pessoa limitada intelectualmente. E que seria muito complicado se nós tivéssemos esse sujeito como presidente da República. Justamente porque ele precisava se aprimorar. Só que mostrou ser pior do que a gente esperava. Isso que é o mais assustador. Então o que E eu daí? quero... Ele é um intelectual? O Jair Daí é o Bolsonaro é um seguinte, intelectual? meu irmão. Esse O Jair Bolsonaro paga de intelectual? E o que isso tem a ver, velho? Ele é obrigado a O ler que o que isso livro de tem a Olavo de ver? Carvalho? Ele é Qual que é o catedrático? ponto? Não, ele não precisa ler a porra do livro. O meu Só ponto que- é que eu não quero então- saber se o Olavo de Carvalho leu, se ele é intelectual. Se o Bolsonaro leu o Olavo de Carvalho, é isso? Não é esse meu ponto. Qual que é o ponto? O meu ponto é que tem um mau capitão contra um pirata. Eu vou votar no mau capitão, acabou. Só que esse mau capitão tá dando o cu pros piratas, gordo. Você não tá entendendo, gordo? É isso mesmo. O que adianta você votar no mau capitão que criou toda a situação para que o PT volte e de fato o PT voltou? Não tem muita lógica isso. Na verdade, é aquela história. O Cogos não tem nem mais o que falar. Ele não tem nem mais o que falar. Se vocês observarem toda a linha do argumento aqui, o Cogos vai ficar sempre nessa situação defensiva porque contra fatos não há argumentos. Vamos lá. Caralho, Quem deu ele culpa tá com o pirata cu foi você. estralado. Quem deu Onde é que eu culpa dei pirata foi você. pirata? Onde é que eu dei culpa pirata? Quando você apoiou a ditadura sanitária. Qual é a ditadura? Veja, mudou o foco da questão. O que a ditadura sanitária tem a ver com o fato da elegibilidade ou não do Bolsonaro? Não tem nada a ver.
O Cogos é mestre nesse tipo de retórica viciada, de desviar o foco da questão, enfim. Que homenzinho patético. Ditadura sanitária? Você diz a vacina, A vacina? Não, aí, Cogos, Olha aí aí, não dá. aí o cara depois ele derruba a tua live. não, aí a Depois vacina ele Você não que dá. falou a palavra, eu falo ditadura sanitária, Depois filha da ele te puta. fode. Eu falo ditadura Depois ele sanitária. fode, Quem falou a palavra derruba com tua quem? live. Quem falou a O palavra com quem Xandão. foi você, Peraí, seu peraí, caralho. peraí. Veja uma coisa interessante. O Cogos ainda insiste numa retórica que já foi desmoralizada e que só realmente se restringe a uma seita. Não tem mais nada o que falar. Eu penso o seguinte, que o Cogos, depois dessa, cara, assim, ele vai ter um certo declínio, tá? Mas vamos ver acabar e a gente vai chegar às conclusões. O Até que Xandão seria- vai em cima Ô, dele. Nando, peraí, Não, não, não fica não, gordão. Ô, Nando, Pô, eu fiquei Ô, Nando, Gordão, Chega você aqui, fica de boca. Ô, Nando, até que seria conveniente. Vamos na cara do caralho. Ô, Nando, Não, ô, Nando, até que seria conveniente derrubar a live, Eu né? falei, quem falou foi essa porra aqui. Não, vamos deixar claro, vamos deixar claro. Essa porra aqui. Seria conveniente pra caramba pro Nando derrubar a live, porque o Cogos estava aqui ganhando o debate do Brigadeiro. Ganha o debate do Brigadeiro? Ah, não, para. Eu não vi o debate do Brigadeiro nem do Cogos. O que eu me interessei foi o Nando Moura mesmo. Eu não sei se eu vou debater sobre o Brigadeiro, mas, enfim, vamos lá. Ganhar o quê, cara? Aparece você que sou jogado Ganhar o quê, cara? Você que falou a palavra, seu filho da Esse puta. camarada já apresentava lá no MBL. Que me de porra, porra. Eu tive. E agora é assessor da campanha dele. Em 2015 eu tive com o MBL. Não, e o fundão? E o fundão? Peguei e vou pegar mais. peguei Peguei e vou pegar mais. Você vai comer, vocês vão... É aquela história. O Paulo Cogos, ele sempre vai precisar de um espantalho para justificar todas as merdas que ele defende e todas as merdas que ele faz. Mesmo com relação ao fundão eleitoral. E veja que esse homem, ele é muito rico. Então por que ele precisa de dinheiro público? Não é ele que diz, como libertário, que o Estado é um roubo. E eu me lembro muito bem que o Cogos inventou uma argumentação completamente pilantra, afirmando que eu vou usar o dinheiro do Estado para destruir o Estado. É a mesma coisa que dizer o seguinte, eu vou usar o dinheiro do roubo ao banco para destruir o roubo, sabe? Sabe, umas lógicas assim, que mostram realmente que esse sujeito não bate bem da cabeça. Mas vamos lá. Já expliquei essa porra mil vezes. Agora, Gordinho, vai lá, chega um loucão. cara pra derrubar o debate. Que derrubar o debate o quê? De boa é o caralho. Começa a gritar. Não, derrubar o debate não. O que o Nando Moura tocou foi a questão de que, como o Paulo Cogos afirma sobre essa história, essa palhaçada de ditadura sanitária, então, claro, tem todo um pacote em torno disso. Tem o pacote do fato de serem negacionistas da pandemia, de afirmarem que as vacinas não prestavam, e não sei o que, e blá blá blá, e que cloroquina resolveu o problema, e etc. Enfim, é um círculo de mentiras, é um círculo vicioso de mentiras sem fim. Vamos lá. Foi uma palavra. Fala Você não tem que... absolutamente Não, nada. tem que Gente, ter ó, paciência. que você falou? Não se tem que ter paciência. Apresenta ele, Francisco, Cogos. mentiroso. Você é um mentiroso Paulo, e você não só sabe de nada. Você é sem vergonha, desrespeitoso, Nada. desrespeitoso. Você é desrespeitoso, Eu meu sou irmão. Foram mais de desrespeitoso. 700 mil pessoas mortas que não foram vacinadas. Você tá falando aqui de Olha que ditadura merda que você sanitária, tá falando. vagabundo. Eu não vou falar dessa... Vagabundo. Eu não Tem sou muita burro de gente que cabeça morreu. armadilha, não. Muita gente que... O Nando Moura está certo no que ele está falando. 700 mil pessoas mortas, esse boboca, esse leitão aí falando merda. morreu. Eu tenho coisa pra falar, mas eu não posso falar. Os planos, Eu não posso falar porque o sistema me Isso daí. proíbe de falar e o sistema que você defende. Calma aí, calma Você aí. apoiou, porra nenhuma. você é um filho da... Você defende o sistema, você defende isso, você é feio, você é barbudo, você é MBL, você é comunista, enfim, vai lá. puta. Ei, caralho, o que você tava fazendo? Você é um filho da O que puta. Eu você tava estava combatendo a ditadura fazendo? sanitária. O que você estava sabe o que eu tava fazendo quando nós estávamos lutando pela CPI da Lava Toga? Mas peraí. Lava Toga, o que você estava É, o que fazendo? você tava fazendo O que você na estava fazendo na Vai, Lava Toga? mas deixa ele falar, Nando. Vai lá, Cogos, fala. Deixa eu falar, pô. Sem imitar. O que você tava fazendo na Lava Toga? Vamos lá. A única vez que eu saí na rua. Hein, gordinho? Eu não Fala. era- Cacete. Quer falar, gordinho? Mente aí, gordinho. Ô, Brigadeiro, ajuda nós aí. Brigadeiro, eu me comportei com você. Mas tu não mente. Não, mas tu se comportou só morder tua teta. Eu falei que ia morder tua teta. Vai lá. Bom, fala. meu ponto é o seguinte. Eu Porra, mudei a teta do Paulo Cogos, não faça isso, porra, não faça isso. É uma coisa cebosa, horrorosa dessa, mas vamos lá. fiquei uma hora aqui com o Brigadeiro, com várias discordâncias, e ninguém desrespeitou ninguém. Não tem que respeitar um merda como você. Vai te se fuder. Você não tem que ser respeitado. Vai se fuder. Você e as suas Você opiniões respeita. matam pessoas. Você e respeite as o suas podcast, pelo opiniões menos. Você que mata colocaram o pessoas. foro de Você novo que no... mata Não, eu pessoas. não mato ninguém, meu irmão. Quem que eu matei? Você. Quem que eu matei, vagabundo? Você Eu estou lutando contra o PT. Eu não quero derrubar- Eu estou eu lutando não contra quero vagabundos como derrubar- você. Eu estou lutando contra vagabundos Eu como não quero bolsonaristas. derrubar o podcast. Olha, vou dizer uma coisa. Essas opiniões anti-vacinas, essas opiniões negacionistas da pandemia mataram pessoas sim. Mataram. Pessoas foram iludidas, pessoas foram enganadas, pessoas acreditavam que as coisas estavam normais e acabaram se contaminando e morrendo. E convenhamos, seu Paulo Cogos, você é um bundão mesmo, você é um merda mesmo, viu? Eu levo ameaça de morte toda Eu não hora. quero Você quer derrubar o derrubar a porra do podcast podcast. Você tá loucão Eu aqui. vou me recusar a falar se ele não me deixar falar. Deixa o Cogos falar, por favor, Nando. Brigadeiro, dá um mata-leão lá no... Não tem que tratar essa porra com respeito mais. Essa porra não merece respeito. Olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Muita gente criticou, e eu tenho até amigos meus que criticaram a explosão de raiva do Nando Moura. Mas, cara, sinceramente, eu acho que o Cogos merecia uma chinelada na bunda
tal como aquela cena, sabe? Eu não sei se vocês já viram um desenho do Pica-Pau, que aparece assim, o Pica-Pau que veio para o jantar, que é a história de uma dondoca, assim, de uma ricaça, assim, que compra o Pica-Pau como se fosse um boneco. E o Pica-Pau acaba se deparando com uma criançola mimada, violenta, que ela chama Reginaldo! 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 Foi ele, mamãe! Sabe? E, cara, me lembra o Paulo Cogos, cara. Me lembra o Paulo Cogos. E a Dona Lígia Cogos ali, pô. É a cara, meu. Mas vamos lá. Esta porra não merece Sensacional isso respeito. aí, cara. Esse cara chegou pra melar o podcast? Não, O lógico que cara não, fala a cara. palavra proibida. Proibida porque o sistema... Qual é a palavra proibida? Fala aí, Vai Gordo. se vacina fuder, pode vai tomar falar. no teu cu. Não, Essa vacina palavra pode proibida? A palavra que devia ser Xinga proibida, mais, gordo. a palavra que devia ser Xinga proibida, mais. a palavra que devia ser proibida é Nando Moura. Ah, Sem moral. nossa. E aí você, se fosse o Xandão, proibiria também. Não. Não, vai fazer o quê? Devia ser proibida pela consciência moral das pessoas. de Você não é citar- narcocapitalista, de não citar um gordo? merda igual você. Você não é Devia- narcocapitalista. as Ah, então pessoas você vai deviam ter- proibir os outros. É aquela história. O Paulo Cogos, ele é anarcocapitalista até onde aperta o calo no sapato dele. Porque quando ele é ameaçado, ele chama a polícia, ele chama o Estado, ele chama o judiciário, a mamãezinha paga os advogados dele. É assim, cara. Olha, eu nunca vi uma pessoa tão incoerente na minha vida. Tão incoerente, tão bobalhona. É o Reginaldo! Reginaldo! Aí o moleque tá quebrando o brinquedo lá e pega o Pica-Pau, coitado. Mas só que o Pica-Pau é mais escroto que o Reginaldo e fode o Reginaldo. Eu queria que um Pica-Pau fudesse realmente o Paulo Cogos. Vamos lá. Você vai me proibir de ter a minha Não, expressão. as pessoas deviam moralmente Veja, você não sabe quem é se Graça restringir. Salgueiro, você não Eu sei sabe o que é cara, você Foro não de São sabe Paulo, eu não sei o que é Foro de você São não Paulo. sabe. Você não sabe a que Jair história do Foro de São Bolsonaro- Paulo. Eu acabei de provar que Como você... não? O seu Tu não anacronismo... sabe quem escreveu o a seu respeito. anacronismo, claro que Você sei, não sabe caralho. quem escreveu a Claro que respeito. sei, eu sou... Gordo, você não sabe quem Eu escreveu a falei que foi o respeito. professor Olavo de Carvalho, óbvio que ele Não citou foi referências. ele não escreveu nada sobre o Foro. O Olavo de Carvalho escreveu Ele nada tem um sobre o livro Foro. inteiro... Não, aí que tá. Aqui já estamos vendo uma briga retórica. Na verdade, o Olavo escreveu sobre o Foro de São Paulo, como ele, inclusive em 2005, no Mídia Sem Máscara, ele expôs as atas do Foro de São Paulo. Mas é aquela história, cara. O grande problema é a análise político-sociológica que se há de um evento, ou de um fato, ou de uma institucionalidade. Então, a direita criou um Foro de São Paulo como se ele fosse uma espécie de um sistema ou uma institucionalidade fantasmagórica na América Latina. E isso, embora realmente houvesse conexões gravíssimas, inclusive com grupos terroristas, com grupos narcotraficantes, isso é provado e tudo mais, no entanto, se fazia uma dimensão muitas vezes extravagante sobre o assunto e que muitas vezes não era real, né? Não era real sobre o Foro de São Paulo, tá? Evidentemente que eu não estou negando o Foro de São Paulo, mas dizer, por exemplo, que um ministro foi nomeado pelo Foro de São Paulo, ministro do Supremo, ou então o procurador-geral da República foi nomeado pelo Foro de São Paulo, é desconhecer a realidade brasileira da política, é desconhecer as inúmeras dinâmicas que envolvem a política e que com certeza não dependem do Foro de São Paulo para existir. Sobre o Foro que eu li. Qual livro? Qual livro? Ele falou o livro... Fala o nome do livro, gordo! O livro que tem Qual é o nome do livro? na capa lá, Quem porra. tem na capa? Vamos lá, o mínimo. Mentira, não tem nada no mínimo. No mínimo, se vocês pegarem o mínimo agora. Não, fala não. Se você pegar o mínimo que foi colocado, que foi feito pelo Felipe Moura Brasil, o mínimo que você queria saber sobre. O mínimo que você precisa saber pra não ser idiota. Você não vai fazer monólogo. Tudo que ele falou lá foi sobre a Graça Salgueiro. Você não vai fazer monólogo, Foi escrito irmão. pela Graça. Cara, isso aí tá parecendo o programa do Ratinho. E ainda mais tem um Rasputin aí. Meu Deus do céu. Você não vai fazer monólogo. Então, Mas assim, qual que é o ponto? ponto? Debate fazer monólogo, você não vai fazer isso. Então parece fala aí, qual é o respeitoso. livro que ele escreveu? Qual Ele livro? fez vários artigos, tanto na Folha de São Paulo, quanto no Diário do Citando quem? Comércio, Citando quem? falando Pra do você. Foro de São Ele Paulo. cita quem? Tá aí no Quem? celular do Cogos. Tá Tá aí no bom, celular do quem? Cogos. Esse é o livro... Esse é o O cara livro... me vem aqui, Quem o cara me vem Não, tem aqui aqui, ó. literalmente, o cara me vem aqui literalmente fazer um monólogo, Isso calar a aqui tá boca bom? do debate. O Nando Moura acabou de falar que o Olavo não escreveu nenhum livro sobre o Foro de São Paulo. O que é isso aqui, então? Mas as fontes são de quem? Ele tem várias referências. E daí? Como é o De quem? ponto? Uma O só, meu a Graça ponto. Salgueiro. E daí? A Graça Salgueiro E daí? uma só. E daí? Então você não entende a respeito Não, disso. você não entende que o Então, Foro de São Paulo é um plano de longo prazo antes do Bolsonaro ser sequer conhecido pela população. com certeza. Então não tem porra nenhuma a ver com o Quem falou Bolsonaro. de Foro de Ele São vai Paulo pra infartar, ele? Fui cara. eu. Porra, Vai infartar o cacete. Quem falou de Foro de São Paulo pra Jair Tá com as Bolsonaro? Fui artérias eu. todas... Ai, meu Deus do céu, que bate-boca chato. Mas vamos lá. Porra, Fui eu. Outra coisa que, na verdade, E se você pro conhece Carlos ele em Bolsonaro 2015, também. não foi você. Então como você sabe? Você tava lá Porque eu junto? já conheço o Bolsonaro desde 2012. Aham, e aí? Se você chegou em 2015, lamento, você chegou tarde. E ele tá você chegou falando... bem e o que depois ele fez? de Vamos todo lá, mundo vamos que lá, vamos ajudou lá. ele de maneira instrumental. Fundão eleitoral, Tá certo, juiz de ele brigar. garantias. Você tem também a destruição do COAF, a destruição da prisão em segunda instância. Isso beneficia quem?
Cara, você fez o discurso do MBL Beneficia mas quem? não- Outra coisa, esse cara aqui, o Rasputin aqui, o aventureiro Rasputin, usou o mesmo argumento do Cogos. Discurso do MBL. Não, não é discurso. É uma ação política que foi detectada, inclusive, pelos opositores. Se o MBL se torna oposição e denuncia isso, isso não deixa de se tornar verdade. Não é discurso do MBL. Mas digamos que de repente seja um discurso do MBL. Vamos analisar a coisa. É verdadeiro ou falso? Sim ou não? Se é verdadeiro, então pronto, esse discurso é válido. Então, o fato do MBL ter relatado algo que é verdadeiro, isso não desmerece o MBL por isso, como também não desmerece a fonte que é dada pelo MBL. Simples assim. ajudou em Ah, o absolutamente MBL, nada o o debate MBL, o brasileiro. MBL. Toda hora esses caras repetem o MBL, mano. Porque Mas você não era tava do junto com MBL, eles? velho. Você não tava... Você era do Uma MBL. perguntinha, uma Que o perguntinha. MBL se foda Uma também. perguntinha. Ai, meu Deus do céu, que coisa. Então, meus amigos, qual é a conclusão que eu chego com relação a isso, tá? O Paulo Cogos foi muito desonesto, totalmente desprovido de caráter. Foi lamentável, realmente. E, claro, eu acho que muitas pessoas vão reclamar que o Nando Moura não deixou o Leitão ter falado. Mas, cara, eu acho até que um esporro desse foi até um mal necessário, sabe? Porque esse pessoal tá merecendo ouvir certas coisas. Infelizmente, esse pessoal passou dos limites. E é por essas e outras que o PT está no poder. Se você não faz esse seguinte questionamento do porquê o PT está no poder, do porquê a Lava Jato ter sido destruída com um governo de direita, e mesmo sabendo das informações que muitas fontes já repassaram, de como Bolsonaro traiu as pautas, se você ignora isso ou finge ignorar isso, eu digo, meu caro, você realmente quer ser feito de idiota. Seja pelo Paulo Cogos, seja por qualquer oportunista que viu no bolsonarismo um meio de popularidade como também um meio de ganhar dinheiro. Então, meus amigos, é isso e até a próxima.